Vamos lá então, voltar, tá? Provérbios, capítulo de número 23. Provérbios, capítulo de número 23, versículos de número 20 e 21. Então, 23 de Provérbios, verso 20 e 21, tá? Nessa versão aqui que é bem diferente. Escute, meu filho, seja sábio e tome o rumo certo. Não ande com gente que bebe muito, nem fique bêbado. Também não se empanturre de comida. Os bêbados e os glutões acabarão na sarjeta, pedindo esmola, vestidos em trapos. Olha só, parece a nossa mãe falando, né, irmão? Menino, não faça isso, tá? Então, olha só, vai falar sobre a embriaguez, tá? Não fala sobre a proibição de beber, e sim a embriaguez, uma pessoa que é desequilibrada, né? Não tem autocontrole e aí se embriaga. Então, é só para deixar claro que não é que a Bíblia proíbe, tá certo? A bebida alcoólica. Ela adverte, sim, sobre o perigo da embriaguez. E isso, sim, é muito grave. Fala-se também de disciplina. Vamos para o Provérbios 3, 11 e 12. Vocês anotam e eu vou lendo aqui, tá? Só duas referências. Então, capítulo 3, verso 11 e 12. Capítulo 5, do 12 ao 14. Tá? Vai falar sobre disciplina. Então, deixa eu só achar aqui. 3, 11 e 12, né? 3, Provérbios capítulo 3, verso 11 e verso 12. Deixa eu ver aqui, ó. Bom, acho que eu vou para os 5, 12 e 14, porque aqui está misturada as referências, né? Então, 12 ao 14 de Provérbios, fala sobre disciplina. Por que permitir que estranhos aproveitem de você? Por que ser explorado porque não dá a mínima para você? Você não quer chegar ao fim da vida cheio de arrependimento, todo detonado e dizendo: por que não fiz o que me disseram? Por que rejeitei quando me repreenderam? Por que não ouvi meus mentores e não levei a sério meus mestres? Minha vida está arruinada, não me restou absolutamente nada. Então, olha só, fala da disciplina, né? Veja só a advertência da pessoa que não escuta as outras pessoas, que não é disciplinada. Fala-se de amizade também, capítulo 12, versículo de número 26. Então, Provérbios 12, versículo de número 26. Também o capítulo 13 e o verso 20. Anota os dois aí, tá? Eu vou ler sobre 12 e 26. Aqui fala sobre a amizade. Aliás, tem muitos provérbios que falam sobre a amizade, né? Verso de número 26. É isso mesmo, né? 12 e 26. O justo sobrevive à desgraça, mas a vida do perverso atrai o desastre. Rapaz, será que eu anotei certo? É porque aqui é bem diferente, né? Deixa eu ver o 13 e 20, tá? 13, verso de número 20 de Provérbios. Diga-me com quem você anda. Olha aí, ó. E direi quem você é. Quem anda com o sábio torna-se sábio, mas quem anda com o insensato verá sua vida aí por água abaixo. Eita, não é que é um provérbio bíblico, né? Diga-me com quem você anda e direi quem você é. Quem anda com o sábio torna-se sábio, mas quem anda com o insensato verá sua vida por água abaixo. Só para vocês verem como essa versão ela é bem diferente mesmo, né? E é bem mais clara. Ó, nas versões que são mais comuns aí, vai dizer assim, ó: anda com os sábios e serás sábios, mas o companheiro dos tolos será afligido. Então, olha só a recomendação aqui sobre a amizade, né? Se a gente ler o 16 e 28 também, como não deu para ler lá o 12 e 26, que ficou meio estranho, o 16 e 28, porque a versão aqui nem sempre bate com aquela que eu consultei, né, quando eu anotei aqui. Então, 16 e 28, Provérbios, claro, diz assim: o perverso sempre causa brigas, e quem faz fofoca rompe amizades. Tá vendo? Ainda falando de amizades, né? Aliás, falando em fofoca, eu tenho um babado para vocês aqui, que é do capítulo 11, verso 13. Capítulo 11, versículo de número 13, tá? Falando de fofoca, olha só, olha como são coisas, parece que não são espirituais, né, que a gente acha, né? Mas olha como a Bíblia tem de fato orientações para a nossa vida
aqui mesmo. A gente pensa que às vezes a Bíblia ela só fala de coisa eterna, daquilo que é espiritual no sentido da eternidade mesmo, né, e tal. Mas a Bíblia ela se preocupa, porque Deus se preocupa com a nossa vida aqui, né? Então vamos lá, capítulo de número 11, versículo de número 13. Ao fofoqueiro não se pode confiar no segredo, mas quem merece confiança, 7 chaves o guarda. Então olha só, cuidado com o fofoqueiro. Não saia falando da tua vida para todo mundo. Não saia falando da tua intimidade para qualquer pessoa. Não é uma coisa prática, mas sabedoria prática e que vale para a vida, né? Então, capítulo 16, verso de número 28 que nós lemos, também é sobre o fofoqueiro, né? O capítulo 18, versículo de número 8, olha só, coisa interessante. Dar ouvidos a fofocas é como comer um doce vencido. No início é uma delícia, mas as dores logo virão. Que coisa interessante. Né? Dar ouvido ao fofoqueiro parece até um negócio interessante, agradável, uma novidade, né? E tal, saber da vida dos outros, aquela coisa toda. Mas isso vai prejudicar a nossa vida, de alguma maneira vai nos prejudicar, tá certo? Não é bom nem fofocar e nem dar ouvidos a fofoqueiros. Não faz parte de um caráter íntegro, né? Fala-se sobre o governo aqui, ó. Capítulo 8, verso 15 e 16. Capítulo 8, verso 15 e 16. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Não, nessa Bíblia eu não vou conseguir não. Vou para o capítulo 14, tá? Também são referências, mas é porque essa Bíblia aqui ela é diferente. Ela divide em blocos, né? Não tem versículo 1, 2, 3, 4. Essa que eu estou aqui, ela divide em bloco. Do verso tal a tal. E aí não fala qual é, né? Traz uma descrição. É por isso que às vezes aqui não está dando certo. Capítulo 14, verso 28. Vai falar sobre o governo, né? 14, 28, 34 e 35. Então vamos lá, vamos ver se aqui dá certo. O bom líder tem seguidores leais, mas sem seguidor a liderança não é nada. Olha só, o bom líder tem seguidores leais. Então fala sobre a liderança, o governo, né? O bom líder, ele tem pessoas que são leais a ele, que o ajudam, né? Com toda a honestidade. Verso 34 e o 35. A devoção a Deus torna o país mais forte. Olha que coisa interessante. A rejeição a Deus traz desgraça ao povo. Isso fala do governo, da liderança, né? Seja ela a liderança política, a liderança religiosa, a liderança profissional, tá? Então isso aqui vale para todo tipo de liderança. Vai falar sobre a preguiça, amados. Capítulo 6, verso 9 ao 11. Capítulo 6, verso 9 ao 11. Também capítulo 12, 24 e 27. Tá? Só para vocês anotarem. Capítulo 6, 9 ao 11. Capítulo 12, 24 ao 27. Vou ler o 6, do 9 até o 11. Diz assim: Você é preguiçoso, olhe para a formiga, observe e aprenda alguma coisa com ela. Ninguém precisa dizer o que fazer, não tem chefe nem patrão, mas ela estoca alimento durante o verão e durante a colheita armazena provisão. E você? Por quanto tempo vai ficar vadiando sem fazer nada? Quanto tempo ainda vai ficar na cama? Um cochilo aqui, uma soneca lá, uma folga aqui, um descanso lá, sempre encostado em algum lugar. É aquele famoso que ele deseja que o mundo acabe em barranco, né, para que ele morra encostado. Sabe o que você vai ter? Apenas isso, uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades serão permanentes. Olha só, irmão, ao preguiçoso, a palavra de Deus tem também uma mensagem. Capítulo 12, eu gostei desse negócio aqui. Vamos ver se tem uma recomendação aqui. Capítulo 12, verso 24, né? Ao 27. Sobre a preguiça ainda, tá? No 24 ao 27. Diz assim: O que é proativo sobressai e se torna líder. Mas o preguiçoso não tem jeito. Será dominado. A preocupação e a ansiedade deprime, mas uma palavra de apoio traz ânimo. O justo sobrevive à desgraça, mas a vida do perverso atrai o desastre. O preguiçoso chega ao final da vida com as mãos abanando. Mas o que é proativo? O proativo é aquela pessoa que antecede ao problema, né? Ela toma atitude antes mesmo que o problema venha, ela prevê. Isso é o proativo. Então, mais o proativo, no tempo certo, desfrutará do que alcançou.
Olha só que coisa interessante. Fala da mentira, capítulo 6, versos 16 e 17. Então, fala da mentira, capítulo 6, versos 16 e 17. Capítulo 12 também, verso 17, 19 ao 19 e 22, tá? Só para vocês anotarem e depois vocês leem aí na medida do interesse de vocês. Então, capítulo 6, versículos de número 16 e 17, deixa eu ver se eu consigo aqui, diz assim: aí estão as 6 coisas que o Eterno detesta, e as 7 que ele não tolera. Então, olha só. Olhos arrogantes, língua que profere mentiras, mãos que matam inocente, coração que planeja maldades, pés que correm para a trilha da impiedade, boca que mente e é cheia de falsidade, e aquele que provoca brigas e discórdia entre irmãos. Vou falar dos mentirosos aqui também. Fala-se do amor, né? Também, capítulo 10, versículo de número 12. Então, fala do amor, lei da mentira, fala do amor agora. Capítulo 10, verso 12, capítulo 15, verso 17, anotem aí também, tá? Vou ler o 10 e o 12, diz assim: o ódio causa divisões, mas o amor cobre as falhas, né? Ou seja, recomendando que a pessoa não viva alimentando e nem se relacionando com ódio, tá bom? Porque o ódio, ele causa mesmo divisões, né? Mas aquele que ama, ele até cobre falhas. Olha Tiago como a gente faz a ponte. Né? O amor cobre uma multidão de pecados. Lá no finalzinho do livro de Tiago diz isso, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Fala dos vizinhos, amado. Vamos falar dos vizinhos? Bora! Tem gente que fala dos vizinhos, né? Mas vamos ver o que o Provérbios fala dos vizinhos. Capítulo 3, verso de número 29 e 30, né? Capítulo 6, 16 ao 19, mas eu vou ler do 3, tá? 29 e 30. Então, 29 e 30, diz assim, aliás, eu vou ler desde o 27, tá? Não deixe de ajudar alguém que precisa. Suas mãos são como as mãos de Deus para aquela pessoa. Não diga ao próximo, talvez outro dia, ou passe amanhã, quando o dinheiro está na sua carteira. Não pense em meios de tirar vantagem de ninguém, enquanto ele está tranquilo, sem suspeitar de nada. Não ande por aí procurando briga, principalmente quando não há motivo. Não tente ser como os que partem para a violência em tudo. Para que ser briguento? E por que não? Você se pergunta. Porque o Eterno não suporta a gente perversa, mas o justo conquista o respeito e a amizade dele. Tá vendo, amados? Aqueles que vivem em briga, em pé de guerra com o vizinho, né? Essa relação que se tem difícil, onde a pessoa está ali do lado, vai conviver com você o resto da vida no sentido da proximidade, a não ser que você mude de casa ou ela mude de casa, né? Mas essa questão de ficar em pé de guerra com o vizinho, e às vezes coisas simples, a humildade, resolve tudo isso aí. Então, ó, vai falar sobre isso. Quando a gente lê o 11 também, capítulo 11, né? Verso 9, 11 e 9, de Provérbios, é bem interessante também aqui. A língua solta dos perversos espalha destruição. Bom senso do justo os preserva. Também falar demais, falar, né, mal dos vizinhos é algo que não se deve fazer. Olha só o capítulo 6, amados, de Provérbios, vai falar de pais e filhos. Lembra que eu falei? Provérbios também fala essas questões da relação, né, paterna, criação de filhos. Tem aquele muito famoso que é o capítulo 22, verso 6, né? Nem vou falar esse, vocês já sabem, se quiser anotar para ler depois e confirmar, talvez não lembrem agora, mas ensina o menino no caminho que deve andar, ainda quando se envelhecer, né, não se desviará dele. É uma orientação, um conselho para os pais em relação aos filhos, né? Mas como esse é muito conhecido, eu não vou passar para vocês agora, tá? Mas o capítulo 6, verso 20 até o 23, olha que coisa interessante. Caro amigo, siga o conselho do seu pai e não ignore os ensinamentos de sua mãe. Cubra-se com eles da cabeça aos pés. Vista-os como um xale em volta do pescoço. Por onde quer que ande, eles guiarão você. Quando descansar, guardarão você. Quando acordar, eles o ensinarão. Pois o conselho é como um farol que guia. O bom ensinamento é a luz que clareia. Disciplina e advertências são caminhos de vida. Irmãos, isso aqui, quase todos nós que ouvimos dos nossos pais,
conselhos, e a gente que nada, não é assim não, eu que sei da vida, eu que faço do meu jeito, eu sou dono do meu nariz, aquela coisa toda. Aí quando a gente, né, já está um pouquinho mais adiantado na idade, a gente fala, se eu tivesse ouvido minha mãe, se eu tivesse ouvido o meu pai, se eu tivesse seguido aquele conselho, eu não estaria nessa situação, eu não teria passado por aquilo, não é, irmão? Então, olha o que o provérbio vai trazer de sabedoria para o jovem, né? Instruindo, se o jovem der ouvido, a sabedoria vai guiá-lo na vida e vai evitar um bocado de coisa. Então, olha só, a gente não precisaria passar por um monte de coisa ruim na vida, né? O provérbio vai nos ensinando. É por isso que esse livro aqui é fundamental que a gente o estude. Estava até pensando hoje, estudando para dar aula para vocês aqui, eu preciso estar voltando, porque eu estudei, né, outras vezes e tal, mas eu preciso voltar a estudar com mais cuidado esse livro aqui, porque a gente precisa de fato sempre estar atento a essas recomendações, porque a gente vai esquecendo, a gente vai pensando que a gente, né, consegue lidar com tudo na vida. Não, não. Então a gente precisa voltar novamente a estudar esse livro aí, quem já estudou inclusive. Quem não estudou, fica a sugestão e a recomendação para que estude exaustivamente. Aqui é um negócio panorâmico, né? Aqui o estudo nosso, aqui a proposta é uma coisa assim bem superficial naquilo que pode ser estudado de fato, tá bom? Vai falar sobre os pobres, capítulo 13, verso 8 e 18. Capítulo 13, verso 8 até o 18. Eu acho que eu vou parar por aqui porque está estourando o nosso tempo, né? Capítulo 13, verso 8, 18 e 23, 3 versículos, tá? O rico pode ser processado por causa dos bens que possui, mas o pobre está livre dessas ameaças. Verso 18. Quem recusa a disciplina acaba na sarjeta, mas quem abraça a correção é honrado. Verso 23. Gente pobre pode até ter direitos do resultado do seu trabalho, mas tudo perde pela desonestidade e injustiça. Fala sobre a pobreza também. Amados, vai falar sobre o orgulho, o temperamento, a riqueza e o trabalho. Isso aqui eu vou passar para vocês pelo WhatsApp, porque já esgotou nosso tempo aqui, tá? Aí eu passo até os mais versículos lá para vocês. Tudo bem, amados? Já cravou aqui 8 horas da noite e a gente já, infelizmente, esgotou aqui o tempo. Mas deu aí, espero que tenha dado pelo menos para ter uma noção, né, do que o livro de Provérbios, os temas, os assuntos que ele aborda, e para ter uma noção mais ou menos da importância desse livro para a nossa vida hoje, tá? Tudo que é ensinado nesse livro aqui faz parte da vida dos seres humanos em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer tempo, e todos os seres humanos. É por isso que a gente deve aqui ler. Pode ter certeza que lendo, entendendo, que é uma coisa muito prática, e aplicar na vida, pode ter certeza que a gente vai evitar um monte de dificuldades na vida. É fato, né? São orientações de fato para a nossa vida ela ser mais tranquila, com menos prejuízo. São advertências que nós temos aqui de Deus, que vai nos livrar, irmão, de enrascada, de fria, nos livrar mesmo de situações complicadas e que podem prejudicar a nossa vida de uma maneira séria e por toda a vida, viu? Porque uma atitude, né, mal tomada, uma direção, uma decisão, né, mal tomada, isso pode acarretar em uma consequência para a vida toda. Então a gente precisa ter muito cuidado aí, tá bom? Espero que vocês possam ter sido estimulados a ler um pouquinho mais aí. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.